Não sei se vocês ficaram sabendo sobre a situação, a treta que está ocorrendo com o Core, o YouTube aqui, que fala muito sobre FNAF e outros jogos. E eu gosto muito do conteúdo dele, embora eu não consuma tanto assim. Eu já assisti um vídeo ou outro, mas o que me instigou a fazer esse vídeo aqui foi um vídeo do Golart. Ele falou sobre o assunto e eu, mano, o que tá acontecendo com o cara? Eu entendi a situação através do vídeo do Golart, que eu sugiro que vocês assistam, é interessante. Mas eu não vou falar sobre a situação em si do Core, que ele está vivendo, porque as minhas informações são poucas. Mas eu quero falar aqui sobre uma situação que está paralela a isso, que é sobre pessoas que estão totalmente fora de um determinado contexto, tentando falar sobre ele e problematizar esse contexto, que é o que está acontecendo com o Core, que ele tem um determinado conteúdo e por conta desse conteúdo que foi mal interpretado, ele está sendo taxado como uma pessoa que esteve ou que está envolvido com determinada atrocidade. Isso é o que aconteceu, pelo menos que eu entendi através do vídeo do Golart. Minha fonte de informação maior é essa, entende? Então não necessariamente o que eu estou falando está correto. Depois pode acontecer de outras coisas virem à tona, então eu vou me limitar a isso, entende? O que acontece? Muitos dos jovens, adolescentes consomem muito a cultura pop, a cultura que mais avançada tecnológica assim, enquanto os pais, os responsáveis por aquelas pessoas, por aquelas crianças, eles estão um pouco mais atrás em relação a elas, porque com o tempo a tecnologia, as mídias, os entretenimentos acontecem muito mais rápido do que acontecia há alguns anos atrás. Isso faz com que a interpretação dessas pessoas mais velhas, estão alienadas quanto a isso, elas sejam totalmente errôneas em relação a esse tipo de mídia que os jovens, os adolescentes consomem. E quando um adolescente, quando um jovem não faz aquilo que os pais, os responsáveis querem, ou quando ele faz uma merda, quando ele faz algo que seja moralmente errado, os pais, os responsáveis, todo aquele aparato que está ao redor dessa pessoa, ao invés de tentar entender o que está acontecendo de uma forma mais lógica, faz o que? Culpa, terceiriza essa culpa, coloca essa culpa em algo que distante deles. Ao invés de ver o que está acontecendo, ver todo o contexto. O que acontece? Não é um videogame que o cara tá pegando e atirando no outro que a criança vai chegar e atirar na outra. Não é assim que acontece as coisas. Minecraft, o cara pega e planta, tá ligado? Não é por isso que eu vou virar um fazendeiro. Não é porque eu tô plantando trigo no Minecraft que eu vou virar um fazendeiro. Esse é o problema. Mas por que eu tô falando disso? Porque isso também se estende, esse mesmo princípio aí, essa mesma ideia, vai se estendendo para outras mídias, como os animes, por exemplo, que é algo que eu tô muito imerso. E o que é que acontece? Já vi várias vezes pais, pessoas que estão fora dessa bolha, fora desse contexto, chegarem a dizer que isso é ruim, porque pode instigar no adolescente, na criança, uma agressividade que não é interessante que ela tenha. Até aí eu não posso afirmar que isso acontece ou não, porque eu não tenho nenhuma pesquisa, não pesquisei sobre, eu não sou pedagogo ou algo do tipo, não tenho filhos, portanto minha perspectiva quanto a isso é completamente de fora desse contexto, entende? Então o que eu vou falar é só um achismo meu e pronto, é meio que isso, tá entendendo? É o seguinte, acontece desde sempre, desde o início da gênese da humanidade. A pessoa começar a demonizar, a começar a ver como mal aquilo que ela não conhece, aquilo que está fora dela, aquilo que causa incômodo a ela, entende? E a partir disso pode acabar destruindo aquilo que pode ou não ser algo bom, entende? E não é porque aquilo que você não conhece não está agindo da forma com que você quer que a maioria das coisas haja, que aquilo tá errado, que aquilo tá certo. Só é o que é, entende? Então a gente tem que conhecer melhor, conhecer as mídias que o seu filho, que sua filha está consumindo, conhecer os ambientes que seu filho, que sua filha, que a criança que você é responsável está andando, que você vai entender como ela se sente em relação a
todo aquele universo que ela está inserida, entende? E claro, não importa no lugar que você esteja, sempre vai haver maldade, sempre vai haver pessoas ruins, sempre vai haver adversidades na vida de todas as pessoas. E sim, você tem que ensinar seu filho a separar o joio do trigo. Você não deve queimar a plantação inteira. Você não deve ir lá e cortar a asa dele para ele não poder voar, tá ligado? Não é assim que funcionam as coisas. Tu tem que ensinar ele a separar o joio do trigo. Olha, isso aqui não é pra tua idade, essa mídia, esse anime, esse jogo não é pra tua idade. Consome esse aqui é pra tua idade. Quando tu ficar mais velho, tu pode consumir o outro. Ou se você não gostar, não consome. É meio que isso. Você tem que ensinar o caminho para essa criança ir e não despejar todo aquilo que ela deve e não deve fazer dentro da goela da criança. Aí é meio que ninguém gosta disso. É meio triste isso, na verdade. Aí você me pergunta, meu filho joga um jogo, ou assiste um anime, ou assiste um filme em que um personagem tá lá matando o outro. E ele vai vir e matar outra pessoa. Porra, se teu filho é idiota nesse nível, se teu filho é imbecil nesse nível, ele não precisa ficar longe do negócio, ele precisa ficar longe de todo mundo. Porque, olha, tu faz o seguinte, coloca ele numa camisa amarrada nas costas, coloca ele dentro de um quarto acolchoado e no meio de uma ilha deserta, porque essa criança é horrível. Não dá pra viver em sociedade uma criança assim, tá entendendo? É meio que estranho, não sei, vai que, né? Posso estar errado quanto a isso, mas eu acho que se seu filho começa a fazer tudo que ele realmente vê, tipo, começa a replicar realmente tudo que ele vê, meu amigo, não deixa ele assistir Superman, porque ele vai achar que sabe voar e pular da janela, pular de um lugar alto, e ele vai acabar se lascando muito. Então você tem que frisar a criança que tem coisas que ele vai ver, tem coisas que vai acontecer, mas que ele não pode fazer. E por que isso? Porque em algum momento essa criança vai estar sozinha, não vai estar sobre a sua jurisdição, assim, por assim dizer, mas ela vai estar sozinha, ela vai ver algo e o que que ela vai fazer? E aí o que que ela vai fazer? Já que ele não tem a sua guarda, não tem a sua mão ali para ajudar ela a fazer algo que ela deveria fazer. Aí essa criança vai pular da janela. E você proibir a criança de consumir essas mídias, consumir os jogos, consumir isso, não é uma solução. Pode ser uma solução rápida, mas não é a longo prazo uma solução que vai ser algo contundente na relação. Pode até acabar, não sei, distanciando você dessa criança, desse adolescente, muito mais do que você gostaria de estar distante dela, entende? Porque normalmente há sempre uma distância entre o responsável e a criança. Não sei, eu tô tirando isso do cu, mas essa é o que eu observo na maioria das pessoas, entende? Na maioria dos casos que está ao pelo menos ao meu redor, porque eu não tenho gabarito nenhum para falar sobre isso, então eu só tô mandando achismos aqui. É o seguinte, se você não gosta que teu filho ou a criança que você esteja responsável assista esse tipo de mídia, você vai lá e tenta assistir com ela. Tenta assistir, por exemplo, se o teu filho gosta de Naruto, se gosta de Death Note, se gosta de algum outro tipo de mídia, como um videogame, vai lá e tira um tempo. Eu sei que não dá pra no mundo onde a gente vive, no Brasil onde a gente vive, não dá pra você simplesmente largar ou deixar de trabalhar pra ficar com teu filho, porque se você não trabalhar, ele vai morrer de fome. Meio que isso acontece. Mas se der tempo, você vai lá e tira um tempo pra jogar, assistir com ele, porque aí você vai estar inserido no mesmo universo, entender e consumir tudo aquilo que ele está consumindo. Isso vai te dar um aval para você entender e julgar aquilo e ver se aquilo está adequado ou não para o que ele está consumindo. Você não precisa ir lá e demonizar tudo aquilo que ele está consumindo, entende? Não é assim que funcionam as coisas. Lembrando que isso é só um achismo meu, eu posso estar completamente equivocado, não sei. Comenta aqui qual a opinião de vocês quanto a isso. Comenta aqui qualquer coisa aí, que eu vou deixar o nome de quem comentou aqui no final do vídeo. Um beijo pra vocês, toma uma rosa. E me ajuda a monetizar o canal aí, porque eu tô precisando de uma psicóloga.